hoje, Pai, que o Senhor nos sustentou, meu Deus. Também queremos te agradecer que agora estamos na tua casa, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio, Pai, de poder estar na tua casa com os irmãos que estão, Pai. Ó Deus, ser agora com o doutrina que começa, Senhor. Deus querido, abre nossas mentes, abre os nossos corações, meu Deus, que possamos, ó Deus, estar aprendendo mais do Senhor e principalmente, Deus querido, colocando em prática tudo que aprendemos aqui. Ser com o pastor que vai trazer a mensagem, os louvores que vão ser cantados, meu Deus. Ó Pai querido, muito obrigado por essa agência nesse local. Obrigado também por cada família aqui representada. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te agradecemos. Em nome santo de Jesus. Amém. Não pode ficar sentado mesmo. Vamos cantar no lugar do ser. Todo mundo conhece, né? Eis-me aqui.
mais uma vez. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, eu clamo, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me amar, dizer que te amo, me amar, dizer que preciso, me amar, dizer que sou grato, me amar, dizer que és bondoso, me amar, dizer que te amo, me amar, dizer que preciso, me amar, dizer que sou grato, me amar, dizer que és bondoso. Amém. Senhor, nós te agradecemos por mais uma quinta-feira. Podemos voltar aqui, ó Deus, na casa do Senhor, neste lugar tão bonito que o Senhor nos deu para nos reunir. Recebe, Deus, o louvor que cantamos ao Senhor, possamos derramar o nosso coração diante de Ti, dizer como realmente cantamos, somos gratos pela Tua bondade, Deus, sobre as nossas vidas, todos os dias, todos os segundos da nossa vida. Obrigado porque o Senhor está conosco, nos perdoando, nos ensinando cada dia a fazer a Sua vontade. Nós pedimos pela palavra que vamos ouvir agora. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Deixa o irmão Daniel me ajudar a distribuir. Boa noite, irmãos. Estamos de volta aí, distribuir o estudo de hoje. Nós tivemos as quintas doutrinárias, nos preparando aí para o concílio, e agora a gente está fazendo pós-concílio, tirando algumas dúvidas. Primeiro eu quero dar parabéns aos irmãos, porque foram muito bem, né, no concílio. Mas sempre precisa dar aquele ajuste, né? Alguma coisinha que ficou a dúvida. E os irmãos que tiverem dúvidas, pode mandar pelo WhatsApp. O pastor, eu queria que fosse falado mais sobre esse tema aqui. Isso aqui eu não entendi bem, queria que trouxesse esse assunto, entendeu? A gente vai trazendo. Hoje eu vou tratar sobre o batismo do Espírito Santo. Foi boa a resposta, eu percebi que alguns ficaram com dúvida nesse sentido. Estou voltando a falar. Mas hoje, né? Então, isso eu poupei minha voz na hora do louvor. Eu agradeço, irmãos, as orações também, mas agradeço das coisas, tudo bem. É o repouso normal mesmo que a gente tem que ter, né? Depois dessa cirurgia na boca. Mas aí, irmãos, nós temos então um estudo com os irmãos sobre o batismo do Espírito Santo. E o que nós cremos? A gente precisa deixar claro isso aí. Nós cremos que o batismo do Espírito Santo ocorreu uma única vez, narrado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos de 1 a 21. Nós vamos aqui, através de versículos bíblicos, mostrar por que nós cremos desta maneira. Por que é importante a gente entender isso? Porque hoje ainda é divulgado a chamada segunda bênção, segunda unção, que é ser batizado nas águas. Você já foi batizado no Espírito? E às vezes questionam-se, né? A gente, você já foi batizado no Espírito. E o que é relacionado ao batismo no Espírito? É falar em línguas, é às vezes ter experiências místicas, né, onde a pessoa entra em êxtase. Então nós vamos ver que não é esse o tipo de batismo
do Espírito Santo que a Bíblia ela vai nos narrar. O batismo do Espírito Santo, ele aconteceu como cumprimento de uma profecia que foi dada 820 e poucos anos antes de Jesus vir ao mundo. E essa profecia foi dada pelo profeta Joel, e ela se cumpriu em Atos dos Apóstolos. Aí eu vou pedir para que me ajudem na leitura. Quem pode ler aí esse texto eu botei todos os textos bíblicos aí no estudo para facilitar para a gente, né? Então alguém coloque-se de pé, leia bem forte Joel 2, de 28 a 32. Obrigado, Samuel. Então essa é a profecia. A partir dela vão vir esses acontecimentos que vão ser narrados em Atos. Primeira coisa que eu quero destacar aqui, quando está no verso 28: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Foi feita uma pergunta aqui no concílio: qual a diferença da atuação do Espírito Santo no Antigo e do Novo Testamento? Vocês lembram? Aí foi respondido de que no Antigo Testamento, corretamente foi respondido que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele pousava sobre alguns escolhidos. Ele fala do meu ungido, né? Vinha sobre o rei, sobre o sacerdote, sobre o profeta, mas ele não estava sobre todos. Aí a promessa aqui em Joel que o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne. Todo aquele que cresce poderia ter o Espírito Santo de Deus nele. Então a partir dali então iria acontecer essa experiência com o Espírito Santo. Então está isso profetizado lá em Joel. O que aconteceria? A partir do momento da descida do Espírito Santo, iria se iniciar o chamado aí, o tempo do fim. Você vê que a profecia de Joel narra coisas que aconteceram na descida do Espírito Santo e narra coisas que iriam acontecer ainda, até o último dia, que fala o grande dia do Senhor. Né, que o sol vai perder a sua luz, então os poderes dos céus vão ser abalados. Começou, eu falo assim, quando vai vir os fins dos tempos? Os fins dos tempos já começaram. Quando há descida do Espírito Santo, ali o cronômetro começa, ali a contagem, agora está na dispensação aí para os fins dos tempos. Essa profecia está narrando isso. Como é que a gente sabe disso? Isso se cumpriu no dia de Pentecostes. Quando a gente vê lá em Atos 1, de 4 a 5, que está aí descrito também, o evangelista Lucas, ele vai dizer que Jesus, depois que ele morreu, ressuscitou, ele esteve 40 dias com os seus discípulos, comeu com eles e tudo mais, muitas testemunhas viram Jesus, e Jesus falou que eles ficassem em Jerusalém, porque não muito depois daqueles dias, aquela profecia iria se cumprir. Então Jesus disse isso. Então aquela profecia era para quando? Para o ano 2000? Para o ano 1000? Não, era para alguns dias depois. 50 dias depois da Páscoa, 50 dias depois da morte de Jesus, então acontece a festa de Pentecostes. E é exatamente nesses 50 dias que há então a descida do Espírito Santo. Veja bem, profecia tem dia e hora para acontecer. Então a profecia de Joel a respeito da descida do Espírito Santo se cumpriu ali. As demais partes da profecia ainda estão se cumprindo e vão se cumprir até a volta do Senhor Jesus. Claro.
Então, um ato 1. Como é que a gente sabe que a profecia de Joel se cumpriu em Atos dos Apóstolos? Porque, você vira a página aí, lá no verso 16 do capítulo 2 de Atos, vai dizer: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. O apóstolo Pedro, ele afirma isso. Então não sou eu que estou dizendo, é o que a Bíblia diz. E ele vai descrever detalhadamente, ele repete todas as palavras do profeta Joel, que era conhecido pelo povo de Israel, a profecia de Joel. Hoje se cumpriu esta profecia. Hoje se iniciou agora quando o Espírito do Senhor é derramado sobre toda a carne. E eles não tinham ainda uma compreensão ainda total daquilo que estava acontecendo. Mas ali tinha judeus e tinham pessoas gentios, pessoas de outros povos. Ou seja, não só os judeus estavam recebendo ali a questão do Espírito Santo de Deus, mas todo aquele que cresce, toda a carne. Essa aí é a igreja do Senhor Jesus. Então está muito claro aqui nas palavras de Pedro que isso foi o cumprimento da profecia de Joel. Está muito claro também nas palavras de Jesus que se cumpriria isso alguns dias depois, e se cumpriu, 50 dias após a Páscoa. E o que aconteceu no batismo do Espírito Santo? A gente olha aqui e vê que houve, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Veja bem, não era um vento, era um som. Você via, não quer dizer que tinha uma ventania, quer dizer que você ouvia o som de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Não eram línguas de fogo, elas pareciam, a aparência delas era como se fossem linguetas de fogo, descendo sobre a cabeça de cada um deles. E diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Línguas aqui, glossolalia, idiomas. Quer dizer que falavam não em línguas estranhas, como se diz hoje, mas em línguas estrangeiras, dos povos que estavam aqui. Aí vai ter uma lista dos povos que estavam ali, e cada um ouvia na sua própria língua de nascença. Havia pessoas ali que falavam a língua de nascença e falavam também a língua comum. É como se fosse uma reunião, vamos dizer assim, lá nos Estados Unidos, onde chegam pessoas de diversos povos. Aí você tem lá o brasileiro, você tem o russo, várias pessoas que têm a sua língua de nascença, mas que também falam inglês, que é uma língua universal. Aí, só que eles de repente se surpreendem que aqueles homens que são judeus estão falando e eles estão ouvindo na sua própria língua de nascença e falam: olha, eles são indoutos, eles não estudaram a nossa língua, eles não são pessoas que sabem falar a nossa língua, e nós estamos ouvindo na nossa própria língua. Então o batismo do Espírito Santo ele foi caracterizado por esses sinais que Joel fala que haveria, os sinais que são o som de um vento impetuoso, as línguas de fogo descendo sobre a cabeça deles, e o falar em línguas estrangeiras. Isso aí foram os sinais. Você vê na Bíblia isso se repetir? A narrativa de Atos? Isso não se repete, nem na história bíblica e nem na história da igreja. Mesmo aqueles que falam assim: hoje teve aqui batismo do Espírito Santo, hoje vai ter batismo do Espírito Santo. Certa vez eu fui lá, tinha um evento na área pública, ali perto da CST, e estava anunciado vários panfletos. Na época não tinha Instagram, essas coisas, era panfleto, né? E tal, que ia ter naquela noite de batismo do Espírito Santo. Aí era perto da minha casa, e alguns irmãos da igreja foram lá ver, né? Só que por aqui que esse negócio, eu nunca experimentei isso. Eu falei: eu vou lá ver exatamente para instruir também meu povo. Quando fui ver, depois eu sentei com eles e conversei. E alguns estavam assim meio mexidos, porque falaram: nossa, a gente viu lá espiritualidade, né? Aquela coisa. Eu falei: o que vocês viram lá? Tinham pessoas em êxtase, que rodopiavam, né, e tudo mais, que falavam coisas que a pessoa não entendia, que dava pulos, que falava palavras, né, de poder, esse tipo
coisas assim, e muito barulho. Falei, muito bem, vamos para a Bíblia. Você vê em Atos dos Apóstolos, no dia do batismo do Espírito Santo, alguma dessas coisas aconteceram? Não. Agora vamos fazer o contrário. Pega o que está narrado em Atos dos Apóstolos, o batismo do Espírito Santo. Houve um som de um vento impetuoso, vocês ouviram esse evento aí? Não. Línguas como que de fogo desceram sobre a cabeça de cada um? Não. Eles falavam em outras línguas e haviam pessoas aqui estrangeiras que falavam, estou ouvindo na minha língua de nascença? Não. Então é batismo do Espírito Santo? Não. Isto não é batismo do Espírito Santo. Não deixe de se enganar. Até porque batismo do Espírito Santo, repito, ocorreu uma vez só. Então, às vezes fala assim, você é batizado no Espírito, a igreja de Cristo é batizada no Espírito Santo. Aí eu quero deixar um texto muito claro, que o apóstolo Paulo coloca lá em 1 Coríntios 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer ricos, e todos temos bebido de um Espírito, todos nós. Então não existe aquilo de, na igreja tem uma pessoa que foi batizada nas águas, mas não foi batizada no Espírito. Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo, todos nós. Não existe essa ideia de uma segunda bênção. Lá nos dias de Pentecostes, a igreja de Cristo, ali representada, recebeu o batismo do Espírito Santo. E todo aquele que crê no Senhor Jesus, ele recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele não tem que passar de novo por uma nova experiência lá do batismo do Espírito Santo do dia de Pentecostes. Isso não existe. Isso não se repete. Seria a mesma coisa dizer, para eu ser salvo, Jesus tem que vir morrer de novo para que eu seja salvo. Toda vez que alguém precisar de ser salvo, Jesus tem que morrer de novo. Não, ele morreu uma vez por todos, para que todo aquele que nele crê seja salvo. O Espírito Santo de Deus desceu para que todo aquele que crê em Jesus receba o Espírito Santo. Pronto. Não se repete o batismo do Espírito Santo. A narrativa, ela é única. Agora, sim, pode perguntar. Lá em Atos 10, sobre a conversão de Cornélio, né? Isso. Atos 10, 45. Quando Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviram a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados, porque o dom do Espírito Santo foi derramado até sobre os gentios, pois ouviram falando em línguas e exaltando a Deus. Então aqui, esse derramar aqui é diferente de lá, de Pentecostes? Sim, é o que eu vou entrar agora aqui. Olha só, a gente... Só para voltar ao que você falou. Crente, na prática, como uma pessoa que sente que Deus torna sempre levando a mão sobre Deus, na prática, como que ele sabe se ele foi ou não batizado com o Espírito Santo? Não existe um batismo pessoal do Espírito Santo. O batismo ocorreu sobre a igreja de Jesus. Vou fazer essa diferenciação dos termos aqui mais à frente. Vamos seguir o estudo, aí ao final, se tiver dúvida, os irmãos, porque com os textos bíblicos vai ficar bem claro isso aí para os irmãos, ok? Então, chegando, dando a sequência, Atos 1:8, vai dizer assim, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Testemunhas onde? Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Nessas 4 lugares aqui, nós temos então esta manifestação do primeiro ato, onde há ali a presença do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo. Há então o registro da manifestação de línguas como sinal de que ali se cumpriu aquela profecia. Quando fala em Jerusalém, já aconteceu aqui em Atos 2, descido do Espírito Santo. Na Judéia, nós temos aí esse texto que é um contexto que a irmã Junéia citou de Cornélio, que está em Atos capítulo 10, versos 37 a 48, que a narrativa vai sendo exatamente essa de Pedro a Cornélio. Esta palavra, verso 17, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois o
batismo de João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré. Ele faz então toda a sua narrativa aí, do Evangelho sendo pregado na Judéia. E aí, com esses judeus que estavam com eles, alguns acompanharam, verso 45, já dos 10. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, judeus, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e manifestar a Deus. Então toda a Judéia já tinha sido alcançada, já se cumpriu essa profecia, agora já está se entrando ali entre os gentios, mas esse sinal aqui na casa de Cornélio ainda foi para os judeus, para o testemunho daqueles que estavam na Judéia. Ali se concretizou porque eles precisavam entender, como judeus, que o Espírito Santo de Deus não veio só para os judeus, mesmo como cristãos, mas o cristianismo cresceu dentro do judaísmo, e agora ele vai partir para os gentios, para os outros povos, e os judeus precisam entender isso, essa questão, esse testemunho de que Jesus era para todos. Aqui se cumpre então, nesse momento, manifestado para que os judeus entendessem que os gentios também recebiam o Espírito Santo, houve manifestar em falar em outras línguas. E então os judeus falam assim, o Espírito Santo de Deus também é derramado sobre os outros povos, sobre os gentios. Cumpre-se então que o testemunho agora está sobre toda a Judéia. Então, Jerusalém, Judéia, ok? Samaria. Atos 8, versos de 1 a 17. Aí você tem narrativas de Filipe. Eu não vou ler o texto, porque ele é grande, mas no verso 5 diz: descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E ele faz ali vários sinais, maravilhas, expulsão de demônios, paralíticos, coxos eram curados, e tudo mais. E Filipe batiza várias pessoas ali. Aí quando os apóstolos que estavam em Jerusalém, verso 14, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles expuseram a mão e receberam o Espírito Santo. O texto aqui não narra que houve falar em línguas, mas está como subentendido isso, porque eles testificaram, eles receberam o Espírito Santo. A profecia lá, que seria esse testemunho, Jerusalém, Judéia e Samaria, os samaritanos agora também têm o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, a obra do Espírito Santo de Deus, chegou também em Samaria. E aí, fala o quê? Os confins da terra. A última narrativa que você vê, então, desse tipo de manifestação, está lá em Atos 19, versos 1 a 7, quando houve essa manifestação em Éfeso, onde ali a pergunta para eles: recebeste vós o Espírito Santo quando creste? Eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: quem senhor foi batizado? Batizou João. Mas Paulo diz: certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce, que após ele viria Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus Cristo. E pondo-lhes a mão, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram em línguas e profetizavam. E esses eram ao todo os 12 homens. O que acontece aqui? Cumpre-se ali a profecia dos confins da terra, porque o Evangelho é entre os gentios. E os irmãos devem entender que ali nós estamos numa província romana, e que é lá em Roma, exatamente, que vai se estabelecer o cristianismo, que a partir dali, então, vai se espalhar entre os gentios. O cristianismo gentílico, ou seja, dos outros povos não judeus, vai ser a partir de Roma, para se espalhar por toda a terra. Respondendo então a pergunta da irmã Edneia, essas narrativas que a gente vê em Atos, elas são em cumprimento dessa palavra de ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e aos confins da terra. Nesses mesmos lugares, vamos dizer assim, em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e entre os gentios,
Houveram muitos outros batismos, muitas outras pessoas receberam Cristo como Salvador, mas você não tem mais a narrativa desse sinal, porque aqui se chama o dom de sinal, dom de línguas como dom de sinal. Você não tem mais essa narrativa dessas pessoas recebendo o Espírito Santo dessa maneira. Elas creem em Jesus, elas são batizadas, porque agora a dispensação do Espírito Santo já está ali entre o povo. Aí o que a gente tem que diferenciar? Os termos batismo do Espírito Santo, recebimento do Espírito Santo, dom do Espírito Santo e enchimento do Espírito Santo. Então é importante diferenciar isso. O batismo do Espírito Santo ocorreu uma vez só. O recebimento do Espírito Santo ocorre toda vez que a pessoa crê em Jesus. Toda vez que alguém se converte a Jesus, recebe Jesus como único e suficiente Salvador, ele recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida. Por quê? Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? A obra é salvadora sem a obra do Espírito Santo? Não. Então a obra de salvação se inicia pelo Espírito Santo. Aí nós temos alguns versículos que nos vão ajudar a entender isso. Está aí na última página. Efésios 1:13 diz assim: em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. O que acontece quando a pessoa crê em Jesus? Ela é o quê? Selada. Ela é selada pelo Espírito Santo da verdade. Quando ela recebe o Espírito Santo, e o selo é o que? A garantia ali da salvação. O Espírito Santo agora está fazendo parte da sua vida, morada da sua vida. Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, a pessoa que fala assim: eu aceitei Jesus como Salvador, e ela não tem o Espírito Santo, ela realmente tem Jesus? Não pode ter Jesus. Eu tenho Jesus e não tenho o Espírito Santo. E também não tem como eu ter o Espírito Santo e não ter Jesus. As coisas estão juntas. Quando você crê em Jesus, você recebe o Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Então essa é uma certeza. Ele habita em nós. Aí você perguntou: como é que a gente sabe que a gente tem o Espírito Santo? É pela fé da palavra. Ter o Espírito Santo, mas não tem a ver com sentimento. Eu não tive emoção, né? Tem gente que recebe Jesus como Salvador e se derrama em choro. Cada um tem a sua experiência. Tem outro que recebe Jesus como Salvador e é muito pessoal, muito íntimo. Ele sente simplesmente uma paz no seu coração. As narrativas bíblicas de pessoas que tiveram um encontro com Jesus são as mais variadas possíveis. O apóstolo Paulo, quando ele teve um encontro com Jesus, você vê alguma manifestação ali de línguas? Você vê o que foi que aconteceu com Paulo? Uma experiência única ali, quando ele tem um encontro com Jesus. Assim você vai vendo todas as narrativas da Bíblia de pessoas que vão tendo esse encontro com Jesus, e ela, de uma forma pessoal, ela recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida. Ela precisa entender pela palavra, por isso que o ensino da palavra é importante, para ela entender que ela tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Por que aquelas pessoas que foram perguntadas a ela: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Nós nem sabemos. Então, como é que uma pessoa ela pode receber, experimentar Deus, o Espírito Santo, se ela nem sabe sobre ele? Então, o ensino da palavra é importante. Então, foi apresentado o Espírito Santo, e é claro, ali foi também o cumprimento de uma profecia, e eles então receberam ali o Espírito Santo. A gente não tem que esperar nenhum sinal, exílio de línguas ou qualquer outra coisa. A pessoa só é batizada, ela só recebeu o Espírito Santo se ela falou em línguas. Você não encontra isso na Bíblia, tá? As línguas, aí depois é outro estudo que a gente vai trazer, e a gente pode basear em
Coríntios, a língua como dom espiritual, ela é um dos dons espirituais listados na igreja primitiva, mas ela não é o dom. Então o Espírito Santo de Deus, ele distribui dons. Então algumas pessoas ali tinham dom de línguas, outros tinham de profecia, outros tinham de evangelismo, outros tinham de socorro, mas todas tinham o Espírito Santo. E é isso que Paulo fala. Há uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E ele trabalha muito isso na igreja de Corinto, porque alguns se achavam, como hoje, alguns também se acham, eu tenho mais espiritualidade porque eu falo em línguas. Então, o meu dom demonstra mais espiritualidade do que o seu. E Paulo entra ali rasgando e fala assim: não, o dom de línguas é o menor dos dons. Se você quer procurar, procure o melhor dos dons. Aí ele vai indicar que o melhor dom é o amor. Esse que a gente deve exercer com toda intensidade. Mas todos os dons, eles são necessários para a igreja. E Paulo fala assim que ele preferia falar uma forma que a pessoa entendesse, do que falar 1000 palavras que ninguém entendesse. Então é preciso haver entendimento. Novamente, a gente vê lá em Corinto que Paulo está falando de idiomas. Ele mesmo diz assim: eu mesmo sei falar em outras línguas. Paulo sabia falar em outras línguas, ele era estudado para isso. Não era a questão dele nem de dom espiritual. Paulo, ele tinha estudo, a posição que ele exercia antes da sua conversão requeria de que ele falasse outros idiomas. Entendeu? Então, também na igreja de Corinto, a gente tem que entender que ali existe a questão de idioma e não línguas estranhas. Pastor Edilson, ele falou sobre dons. Então, resumindo, ele falou: se esse negócio você vai numa igreja, falar a pessoa falando um monte de língua, é tudo bobajado, não é tudo palhaçada, desse jeito. Paulo, ele fala de outra maneira, mas ele diz uma coisa que diz: como eu vou dizer amém naquilo que eu não entendo? Eu não posso dizer amém numa coisa que eu não estou entendendo. Por isso ele trabalha a questão dos impérios. Aí na igreja de Corinto a gente já não tem mais a questão dessa, a questão do batismo, não está ligado à questão do batismo do Espírito Santo, mas está ligado como um dom espiritual. E por que aquela cidade ela tinha esse dom, aquela igreja, e você não tinha isso nas outras igrejas? Não há essa narrativa de dons espirituais nas outras igrejas primitivas, só na igreja de Corinto. Aquela igreja, uma cidade portuária, recebia pessoas de diversas nações ali, então era uma porta de evangelização. Se fosse hoje, vamos botar o pessoal para estudar, para falar em outra língua, para aprender, você não tinha tempo para isso. Então as pessoas entravam lá, e elas ouviam falar em sua própria língua, e elas levavam para a sua nação. Só que eles começaram a confundir as coisas, porque também havia adoração lá a deuses lá pagãs, e haviam ali cerimônias que as pessoas entravam em êxtase e falavam também em línguas estranhas. Daí então começa a contagiar a igreja naquilo ali. Eles começam a ter aquelas práticas que as igrejas pagãs estavam tendo, nas igrejas, as religiões pagãs estavam tendo. Se você for no centro espírita, por exemplo, você vai ver esse tipo de prática, entendeu? E inclusive pessoas que às vezes vêm do espiritismo e que olham em determinadas denominações evangélicas e dizem assim: eu não quero aquilo não, porque aquilo ali eu via lá dentro do espiritismo, isso eu não quero para a minha vida. Quando ela se converte, ela toma essa decisão. Então a gente precisa entender que não é o tipo de prática que a gente pode ter para a nossa vida como cristão, num meio aqui onde todo mundo fala português, a gente ficar querer falar, principalmente falar coisas que você não entende, e aí você fala assim: não é outro idioma, mas é a língua de anjos, então eu falo, eu mesmo interpreto. Aí você tem essas aberrações que a gente vê aí na internet, das pessoas falando coisas que viram até chacota, vira meme na mídia, né? De coisas que você sabe que não tem nada de espiritual ali. Existem pessoas simulando. Por que, irmãos, a questão de línguas ela é muito usada nessa questão do batismo do Espírito Santo e só a questão de línguas? Porque línguas é fácil de se simular.
Agora, o som com vento impetuoso, línguas como que de fogo descendo, essas coisas já não eram fáceis de simular. Agora, você falar qualquer coisa e dizer que aquilo é língua, você está falando línguas espirituais, você pode muito bem simular isso. Então, nós temos que ter muito cuidado. Há muitas pessoas com coração sincero, sim, a gente não pode sair condenando as pessoas, mas a gente precisa entender que, biblicamente, dom de línguas é falar em outro idioma, e o que do poder sobrenatural, e que o propósito disso é que haja edificação. E se não tem entendimento, então não há edificação. Porque na outra aula que teve, não sei quem comentou sobre isso, tem pessoas que até se afastam da igreja por não conseguir falar em línguas. Em línguas. Porque que eu não falo igual ela, né? Aí as pessoas também ficam assim, você só pode exercer determinado cargo na igreja se você falar em línguas, né? Eu conheço mesmo uma pessoa que é de uma denominação assim, mas ele é uma pessoa muito séria, ele nunca falou em línguas, por isso ele nunca pôde exercer, e ele é uma pessoa muito entendida, tem boa palavra, mas ele nunca pôde exercer uma determinada função, cargo na igreja, porque ele não foi batizado segundo a crença dele no Espírito Santo, mas ele tem o Espírito Santo de Deus na vida dele. Tá? Então há esse menosprezar sobre aquelas pessoas que não falam em línguas. E Paulo ele chama claramente a atenção disso. Então, o recebimento do Espírito Santo é diferente do batismo do Espírito Santo. É aquilo que o senhor falou, a minha irmã foi lá em casa hoje, ela orou e ela fala línguas. Para ela, acredita, eu respeito. Não, é aquilo que o senhor falou, não posso falar amém em algo que eu não entendi. Né? Mas eu respeito, não interrompo, é pessoal dela. Mas assim, essa questão de. Foi Lucy que comentou, que não tem intérprete, né? Não tem, é uma língua que não é interpretada. Eu perguntei isso para ela. O que você disse? Eu não entendi. Aí ela fala que porque ela sente na hora e vai saindo, flui assim, sabe? Mas eu queria ver o que você falou, porque eu não entendi, assim. Depois se confunde um pouco quando Paulo fala o seguinte: quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. E eles pegam isso como se fosse uma palavra positiva de Paulo, mas isso aqui Paulo está chamando a atenção. O objetivo não é edificar só a si mesmo, é edificar o corpo. O dom é para edificar o corpo, a igreja, e não só uma edificação própria. Então, eles pegam essa palavra, só essa parte fora de contexto, eu estou me edificando quando eu falo em línguas. E realmente ela se sente bem diante do Senhor, ela sente espiritualidade, tudo, mas isso está muito mais voltado ao emocional, ao psicológico, e não necessariamente a ela estar realmente falando em línguas. Pode fazer o mal, vai tirar a salvação dela? Não. Só que é algo que biblicamente não é o que a Bíblia está ensinando. É um costume que a pessoa desenvolveu no ambiente que ela Porque ela cresceu daquilo ali e ela entende que é daquela maneira. Agora, pastor, voltando no dia do Pentecostes, línguas de fogo, Como de que de fogo? como de fogo, eu imagino assim, não é língua, né? É aquelas linguetas de fogo, com faíscas. Isso. Faíscas grandes Descendo sobre a cabeça. sobre as cabeças. Havia 120 pessoas ali reunidas. Imagina 120 linguetas de fogo, Uma faíscas. cena muito bonita. Né? Seria um estouro de fogos, assim. Eu imagino que foi isso, né? Eu imagino assim. Tem gente, inclusive, que fala a língua dos anjos, né? Já ouvi falar. Alguém já falou? Biblicamente, o único texto que nos fala isso, ainda que eu falasse a língua de anjos, falasse, não quer dizer que eu falo, pretérito perfeito, ainda que eu falasse, eu não falo. Então, até porque se a gente falasse a língua de anjos, já teria escrito no dicionário sobre a língua de anjos aí, ninguém sabe. Eu fiquei 14 anos na igreja, era a igreja, né, pentecostal, e todo mundo lá falava a língua cristã. E eu chorava, me sentia velho, porque eu falava para mim. Só eu que não falava para mim. Falando? E aí acaba a pessoa se sentindo menos espiritual. Né? Eu orei 3 anos para lugar, eu me disse, Senhor, É isso que eu quis dizer. onde que sou eu? Eu precisava de Espírito Santo, sim.
E às vezes a pessoa se sente forçada ali a fazer isso e tal, a buscar, porque ela quer estar inserida ali no grupo. Tá? Então, vou voltar na questão que a gente precisa frisar. O termo batismo do Espírito Santo, nós precisamos usá-lo apenas para o cumprimento da profecia de Joel. O que ocorre hoje quando a pessoa recebe Jesus como Salvador, ela não é batizada de novo, ela recebe o Espírito Santo. O pastor Juarez Mendes, ele exemplifica bem, eu achei muito interessante, por exemplo, a ilustração que ele fez. Quando inaugurou-se a terceira ponte, o governador foi lá, colocar um laço, o primeiro carro que passou, filmagem, aquela coisa toda, soltaram fogos, foi aquela coisa. No outro dia, o camarada foi lá, passar na terceira ponte de novo, o filho dele junto falou assim: pai, cadê os fogos? Cadê os laços? Cadê o governador? Não tinha, era inauguração. Agora já existe a terceira ponte. Agora é só você transitar por ela. O batismo do Espírito Santo foi a inauguração da ação, da dispensação do ministério do Espírito Santo de Deus aqui com a igreja. Agora a gente só a gente atravessar a ponte, a gente usar a ponte. Agora a gente ser cheio do Espírito. Aí entra a questão da diferencial termo. Batismo do Espírito Santo aconteceu uma vez, recebimento toda vez que a pessoa crê em Jesus, todo que crê em Jesus é salvo, recebe o Espírito Santo. E enchimento do Espírito Santo é o quê? Todo crente é cheio do Espírito Santo? Aí que está a diferença. Todo crente tem o Espírito Santo, mas nem todo crente está cheio do Espírito Santo. Mas tem que pedir para o Senhor estar enchendo. Tem que pedir, tem que buscar, tem que se santificar. Por isso os textos aqui que vai nos dizer sobre Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis a chama do Espírito Santo. Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E em Gálatas que nos fala qual é o fruto do Espírito Santo: amor, paz. Porque qual é o sinal de uma pessoa cheia do Espírito Santo? É o fruto do Espírito, é o amor, a paz que a pessoa tem. Exatamente. Como que você sabe que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Quando ela tem servido. Esse fruto. É o fruto. Uma pessoa pouco amorosa, ela está cheia do Espírito Santo? Uma pessoa mais ou menos amorosa, ela está como? Não. Mas se ela exercer muito amor, ela está cheia do Espírito Santo? Sim. Jesus foi cheio do Espírito Santo? Plenamente, né? E ele é exemplo para nós. Então isso que nós devemos avaliar. Como é que está a minha paciência? Ela está curta? Se ela está curta, é sinal de que eu não estou cheio do Espírito Santo. Minha longanimidade, a minha bondade, a minha fé. Como é que está isso? Esse é o termômetro. Como é que está a minha mansidão? E aí a gente precisa avaliar isso na nossa vida. Buscar enchimento do Espírito. Marinete. Pastor, porque a gente pode falar assim, quando nós fazemos uma coisa errada, o Espírito Santo Nos incomoda. nos incomoda. Isso aí, porque a senhora não tem o Espírito Santo. Exatamente. Por isso que fala que quem fala no pecador vive bem melhor que o crente Não lá tá, do mundo. não tá nem Lá aí. no mundo da igreja, vai ficar a expressão e falar: você está errado. É, Está como errado, não? está errado. Exatamente. Tá? Seu pastor, então toda vez que a gente vê aí nas cartas de Paulo fala, né, sobre línguas estranhas, essas línguas estranhas são outros idiomas. Os idiomas. Não é Sempre. língua estranha de anjo, Não. do céu, de Deus, não. Não. Línguas estranhas. O original da Bíblia é glossolalia, que significa idiomas mesmo. Entendeu? Línguas estrangeiras. Tá? Isso aí é o original. E o outro termo que é usado sobre o Espírito Santo é o dom do Espírito Santo. Aí é importante colocar isso, que foi perguntado: qual a diferença do dom do Espírito Santo para dons do Espírito Santo? Dons no plural e dom no singular. Dom com letra maiúscula no singular. É diferente. Os dons são aqueles dons listados para a igreja, para o exercício ministerial. Dons de profecia, dons de línguas, dons de cura, dons de socorro, de misericórdia. São os dons que o Espírito Santo de Deus distribui. O dom aqui do Espírito Santo
exatamente o próprio Espírito Santo em nós no processo de salvação. Já ensinei aqui que nós somos salvos em 3 etapas que o apóstolo Paulo fala. Eu fui salvo, eu estou sendo salvo, eu serei salvo. Eu fui salvo da morte eterna, da consequência do pecado. Eu estou sendo salvo do domínio do pecado, eu serei salvo da presença do pecado. Quando nós recebemos Cristo, nós recebemos o dom do Espírito Santo que opera isto em nós, que é o dom da salvação. A salvação, ela é um ato, porque você recebe Jesus, você está salvo, mas ela também é um processo durante toda a vida que ocorre de santificação. Quem faz essa santificação na nossa vida? O Espírito Santo. Então, para eu vencer o pecado, para eu vencer as lutas, para eu vencer as tentações, eu preciso do dom do Espírito Santo, que não tem a ver com os dons de ministérios, mas que tem a ver com a presença, a pessoa do Espírito Santo de Deus na minha vida, que opera a salvação constante. Ele me liberta, ele me transforma. É pelo poder do Espírito Santo de Deus que a gente vai sendo transformado. É essa experiência que a gente precisa ter. Então, não busque batismo do Espírito Santo, porque isso não vai acontecer de novo, isso aconteceu uma vez só. Você creu em Jesus, você tem o Espírito Santo, porque você recebeu Jesus como Salvador, você está selado, ele habita em você, você é templo do Espírito Santo. Você tem o dom do Espírito, ou seja, você tem uma capacidade agora, uma capacitação para vencer o pecado, que a gente não consegue vencer de nós mesmos, para vencer as tentações, as provações, as lutas desta vida. Esse é o dom do Espírito. E o que você tem que buscar? Ser cheio do Espírito Santo de Deus. E é esse detalhe que muitas vezes a pessoa não busca. A pessoa às vezes pode ter dons espirituais, mas não ser cheio do Espírito. Judas, obrigado, diaconisa Rebeca. Amém, Pai, recebo. Amém. Judas expulsou demônios, fez cura junto com os outros apóstolos, mas ele não era cheio do Espírito Santo, não. Ele ficou cheio do demônio mesmo. O demônio, a Bíblia diz que o demônio tomou conta de Judas. Então, às vezes a gente está lá na igreja fazendo coisas, exercendo dons que a gente tem, mas deixa levar pela carne, aí vem a ira, entendeu? Aí parte para a pancadaria com o irmão. Aí você está cheio de quê? Do Espírito, você está cheio da raiva, cheio do ódio. Isso é do inimigo. Ira, né? Ira. Então, quero concluir dizendo o seguinte, que esse enchimento do Espírito Santo é um processo diário da nossa vida. Não que tem aquelas bexigas, aquelas bolas de festa, que você coloca uma queixa ao sol e vai para o teto, com o tempo vai acontecendo o quê? Ela vai murchar, né? Vai ter que ser enchida de novo. Então, às vezes, uma pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus hoje, amanhã pode não estar. Por isso que a Bíblia diz: quem está em pé, cuide para que não caia. É um constante, é um manter constante. Estevão, a Bíblia diz que ele foi um homem cheio do Espírito Santo. As pessoas olharam para ele e viram aquele esplendor lá no rosto dele, porque ele estava cheio do Espírito Santo. E as pessoas vão ver isso na gente. Então não é a gente que se auto-titula, eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo. Pessoa cheia do Espírito Santo é visível através das outras pessoas. É dentro da sua própria casa mesmo, é no seu trabalho, é por onde você anda. As pessoas vão ver um brilho diferente em você, e esse brilho é do Espírito. E é isso que a gente tem que buscar, enchimento do Espírito. E quando a gente está cheio do Espírito, a gente tem mais vigilância contra Satanás, né? Sim. Colocando palavras na boca, e o pensamento lançando na nossa mente. Você tem mais qual é a palavra? Discernimento de contra ataques espirituais lançados sobre nós, né? Isso em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Bem, eu vou concluir então aqui. Ficou claro? Experiência do batismo do Espírito Santo, recebimento do Espírito Santo, dom do Espírito Santo e enchimento do Espírito Santo. Tá bom? Então, tendo alguma dúvida, depois a gente conversa também, mas é importante colocar isso. Ninguém incomode vocês, porque você não foi batizado pelo Espírito Santo. Você pode falar: eu tenho o Espírito Santo e consegui encher dele, e quero estar cheio dele a cada dia. Amém. Bom? Deus abençoe. Pai, muito obrigado a gente poder refletir na tua palavra, que é tão clara. A gente sabe, Deus, que existem
posições diferentes, crenças diferentes, mas é o que nós temos entendido pelo Teu Santo Espírito, do que a Tua Palavra diz, e a gente, ó Deus, no poder do Teu Espírito, a gente tem a tolerância, compreende aqueles que pensam diferente, mas queremos estar aqui na nossa convicção, unidos na fé de Jesus, no só pensamento, Pai. Enche-nos, ó Deus, do Teu Santo Espírito, Pai, a cada dia, para que nós possamos ser testemunhas do Senhor e levar o dom do Espírito, que é a salvação, a outras pessoas, a outras vidas. Nós te oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.